Bom dia. Irmãos, eu quero iniciar o culto, a mensagem de hoje, depois de dar uma ajeitada aqui no palco, fazendo uma pergunta que eu não quero que você se manifeste, mas que você pense a respeito dela. Se eu perguntasse para você hoje se você está feliz agora, qual seria o sentimento que viria à sua mente nesse momento? Eu falo para você não se manifestar, irmãos, porque eu já estive sentado aí juntamente com os irmãos e essas perguntas inconvenientes já vieram a mim quando eu estava sentado numa situação em que eu não estava muito feliz, né? E obviamente que na casa de Deus, uma igreja cristã verdadeira, nós não falamos de frivolidades no sentido de que as pessoas devem manifestar uma felicidade aparente, meramente exterior, como se a obrigação de todo crente fosse mostrar uma face alegre, como se ele estivesse feliz o tempo todo. Alguns irmãos passam por dificuldades, né, e nós temos perdas nas nossas vidas. Às vezes a pessoa perde um ente querido e ela não está totalmente recuperada daquela perda e é natural que essa pessoa se sinta triste. Mas se eu fiz essa pergunta hoje de manhã é porque eu sei que a maior parte dos irmãos não tem um motivo grande como esse, uma perda recente, como um ente querido, por exemplo, que te deixe triste. Mas eu sei que alguns irmãos estão tristes hoje. Eu sei que alguns irmãos estão com um sentimento abatido e depressivo. E o motivo pelo qual eles estão nessa situação, ou pelo qual algum de nós possamos estar nessa situação, não é um motivo, talvez, digno de nos abater. Porque o exemplo que nós vamos ter hoje, irmãos, aqui na nossa Bíblia, ele é exemplo para que nós reflitamos a respeito da verdadeira felicidade, não da frivolidade que é tão comum nos nossos dias. As pessoas acham que elas podem automaticamente estar felizes o tempo todo, quando na realidade elas passam por dificuldades, e as dificuldades nos abatem. Os servos de Deus estiveram abatidos, mas nós temos a mensagem de Deus que Ele fala para nós nos regozijarmos no Senhor sempre. Mas nós precisamos entender o que significa esse verdadeiro regozijo no Senhor. E nós vamos identificar dentro da palavra de Deus, dentro de cartas escritas pelo apóstolo Paulo, que o verdadeiro regozijo, ele está no Senhor e não nas circunstâncias. E por falar em circunstâncias, irmãos, eu acho que alguns não estão muito felizes porque não estão na sua cama agora. Ontem foi um dia bastante frio e os irmãos já vão adormecendo naquela expectativa, amanhã eu tenho que acordar mais cedo. E talvez alguns aqui estivessem mais felizes se estivessem deitados na sua cama agora. E essa é uma realidade carnal, mas verdadeira também. Mas nós devemos combater essas coisas. Eu quero relembrar aos irmãos daquilo que nós estudamos na semana passada. Nós falamos a respeito do apóstolo Paulo, que escreveu uma carta, ou duas cartas, pelo menos, das quais nós temos acesso até os dias de hoje, aos irmãos de Corinto. E aqueles irmãos de Corinto, no capítulo 11, versículo 23, não precisam abrir lá, irmãos, mas ele fala a respeito da sua breve biografia, a respeito de tudo aquilo que o apóstolo sofreu na carne. E ele fala que se esses homens, ou seja, aqueles falsos ministros, falsos apóstolos, que estavam dentro da igreja de Corinto, pervertendo os ensinos, eles se consideravam ministros de Cristo, o apóstolo Paulo podia dizer, muito mais eu. Em trabalho, muito mais do que eles. Em açoites, mais ainda. Em prisões, certamente o apóstolo Paulo estava em muito mais prisões do que aqueles homens pudessem ter imaginado. Até porque aqueles falsos apóstolos e falsos profetas, eles não eram muito adeptos à filosofia de Paulo, de continuar pregando o evangelho, custe o que custar. Eles tinham interesses monetários, eles tinham interesses de poder, eles queriam colocar as pessoas sob a sua autoridade, mas o fato é que o apóstolo Paulo ele continuava pregando o evangelho, um evangelho verdadeiro, mesmo em prisões. E as cartas que nós vamos estudar a partir de hoje, irmãos, eu pretendo levar 2 domingos, hoje e o domingo que vem, estudando 4 cartas, Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão, que são as 4 cartas que o apóstolo Paulo escreveu enquanto ele estava preso. É chamado de as epístolas de prisão. É interessantíssimo, irmão, essas cartas. Elas não são grandes, elas são curtas. Irmãos, é um desafio para nós olharmos para aquilo que o apóstolo Paulo estava escrevendo, aquelas cartas, dentro de um contexto específico de cada uma delas,
e nós vemos como ele estava se regozijando no Senhor, mesmo em prisão. Então o apóstolo Paulo é aquele que foi açoitado, perseguido, né? Era perseguido na sua casa, na sua terra, como fora dela. Estava lá preso e ele escreveu essas cartas. Nós vamos começar pela primeira carta de Filipenses. Na verdade, a única carta escrita aos irmãos lá de Filipe, que fala justamente a respeito da alegria, irmãos. O tema principal dessa carta é a alegria. O apóstolo Paulo, ele fala em cada um dos 4 capítulos a respeito desse importante assunto. Então, vamos abrir lá em Filipenses, no capítulo 4, porque ele fala a respeito da sua alegria, mas é uma alegria motivada, não uma alegria sem qualquer razão. E ele dá quais são os motivos da sua alegria. Aqui no capítulo 1, versículo 4, o apóstolo diz as seguintes palavras: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor tem dado ao Teu povo, Senhor, tudo aquilo que é necessário para que nós possamos viver em verdadeira harmonia com o Senhor, em verdadeira alegria, ó Deus. Se nós, ó Pai, vivemos vidas inferiores aqui na terra, ó Pai, é porque nós ainda não aplicamos o conhecimento da Tua palavra. Nós somos falhos, ó Pai, e realmente nos falta entendimento, Senhor. Por isso, ó Senhor, Santo Deus, eu peço em nome do Seu Filho Jesus Cristo, que aplique o Seu Santo Espírito em nossos corações, ó Deus, e que a Sua palavra ela possa se mostrar viva e eficaz em nossas vidas. Que essa igreja, ó Pai, ela possa se regozijar em Ti, Senhor, que é o verdadeiro motivo do regozijo humano. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse versículo que nós lemos, o versículo 4, o apóstolo Paulo, ele menciona que vem fazendo orações constantes pelos irmãos, com muitas alegrias e muitas súplicas. E o motivo pelo qual ele faz essas súplicas e essas orações é porque os irmãos ali naquela igreja, eles são cooperadores do apóstolo Paulo na propagação do evangelho. Então o apóstolo Paulo ele já começa deixando bastante claro para nós que o verdadeiro objetivo da vida dele era que o evangelho ele fosse propagado ao maior número de pessoas. Isso fica muito claro não somente nessas palavras do apóstolo Paulo dentro da carta de Filipe, como fica muito claro em toda a sua vida, toda a sua biografia. Ela fala muito claramente a respeito de que o apóstolo Paulo entregou a sua vida em nome do ministério da propagação do evangelho. Esse era o objetivo pelo qual ele viveu. E também, quando ele tinha cooperadores juntamente com ele, ele fazia sempre súplicas diante de Deus, orações, porque aqueles irmãos eram o motivo pelo qual ele se alegrava, porque eles eram fruto do seu ministério, mas principalmente porque aqueles irmãos também eram sustentação para que o ministério continuasse. E quando nós pensamos a respeito do Evangelho de Jesus Cristo e a nossa própria relação com o Evangelho de Cristo, nós precisamos confrontar-nos com aquilo que era a realidade na vida do apóstolo Paulo. Será que o Evangelho de Jesus Cristo é algo grandioso na nossa vida? Será que ele é grande o suficiente para que nós nos alegremos quando sabemos que o Evangelho está sendo propagado em uma determinada região? Será que nós nos damos, pelo menos um pouco de nós, dentro do ministério evangelístico para que a palavra de Deus ela seja propagada e mais pessoas possam ser salvas? O motivo pelo qual o apóstolo Paulo estava muito alegre é porque aqueles irmãos eles eram verdadeiros cooperadores com ele. E o apóstolo Paulo, assim como um grande pastor, como um grande evangelista, como um grande crente, tinha como objetivo que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado em uma região onde ainda não era exaltado. Esse é o propósito principal de um evangelismo. O propósito principal de que as pessoas venham a Cristo é que o nome de Deus seja exaltado naquela região. Uma região que não conhece a Cristo não exalta o nome de Deus. As pessoas vivem dentro dos seus próprios costumes, no seu paganismo, no seu egoísmo, na sua inimizade contra Deus, e naturalmente, se não existe conhecimento de Jesus Cristo, não existe louvor a Deus naquele local. Então, o propagar o Evangelho é fazer conhecido o nome de Jesus Cristo e fazer com que pessoas exaltem ao nome do seu Redentor. E por que o apóstolo Paulo tinha esse desejo? Ele tinha uma dívida com Cristo. E ele tinha um amor para com Cristo. Nós temos a mesma dívida e temos o mesmo amor para com Jesus Cristo. Mas nós não podemos dizer que temos as mesmas ações e as mesmas ocupações que o apóstolo Paulo tinha com relação à pregação do Evangelho.
As orações do apóstolo Paulo era que aqueles irmãos eles continuassem firmes no evangelho, porque existe uma característica que demonstra que aquele local é um local de verdadeiros cristãos. E nisso o apóstolo Paulo queria que os irmãos crescessem e se mostrassem cada vez mais. É o que ele diz aqui no versículo 9 como resultado das suas orações. Ele fala: eu peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Ele fala que o amor dos irmãos deve crescer cada dia mais. O apóstolo Paulo é o autor daquela carta aos Coríntios, onde temos o capítulo 13, que fala a respeito desse importante sinal de cristianismo nos homens, que é o amor de Deus. E aqui ele fala que ele queria que o amor dos irmãos crescesse, mas não crescesse como se estivesse inchando, sem um verdadeiro fundamento. Mas ele fala que ele queria que o amor dos irmãos crescesse em ciência e em todo o conhecimento. Nas 4 cartas que nós vamos estudar, irmãos, as 4 cartas da prisão, o apóstolo Paulo ele volta à questão do conhecimento de Jesus Cristo, da ciência, da fonte da verdadeira sabedoria, da fonte de todo o conhecimento. Ele coloca isso, irmãos, como algo necessário ao crente para que ele possa se desenvolver dentro do cristianismo. Não existe um crescimento espiritual, irmãos, se nós não conhecemos a Jesus Cristo. E nós só conhecemos a Jesus Cristo através da sua palavra, através das suas testemunhas, aqueles que conviveram com Jesus Cristo, aqueles que foram comissionados pelo próprio Senhor Jesus para fazê-lo conhecido aos homens. O apóstolo, ele era um enviado de Deus para tornar Jesus Cristo conhecido. Ele ia lá, pregava o evangelho, Deus estava juntamente com ele, através do Santo Espírito, o Espírito Santo aplicava a palavra que era pregada aos corações dos ouvintes, e os ouvintes então conheciam a sua situação e conheciam aquele que é o Senhor de todas as coisas, o Criador de tudo, o nosso Redentor. Isso fazia com que as pessoas fossem convertidas e depois elas passavam por um processo de amadurecimento necessário a todos os crentes. E ele fala que nós precisamos crescer em amor, mas também que o nosso amor ele seja aumentado em conhecimento e ciência. O amor bíblico ele é baseado nas Escrituras e na verdade. É óbvio que a verdade é as Escrituras. Então nós precisamos, irmãos, imergir nossas mentes dentro desse livro, se é que nós queremos crescer espiritualmente. Nós não podemos continuar a ser criancinhas no entendimento. Precisamos nos desenvolver, crescer. Nós precisamos ser homens e mulheres segundo as Escrituras. Sabe aquele varão valoroso que é útil em toda obra? É isso que você, irmão, precisa ser. Aquelas senhoras piedosas, boas conselheiras, que se ocupam com as coisas de Deus em oração, em assistência, em auxílio ao seu marido, é isso que as senhoras precisam ser. E nós só vamos ser essas coisas, irmãos, se nós meditarmos na palavra de Deus, se nós realmente olharmos para aquilo que Deus quer de nós e aplicar isso em nossas vidas. E é isso que o apóstolo Paulo deseja para aquela igreja. Deseja isso para aquela igreja em Filipe. E certamente, se ele tivesse nos conhecido, ele desejaria isso para nós também. Mas Deus nos conheceu e deixou essas palavras para nós. Então nós precisamos aplicá-las verdadeiramente em nossas vidas. Versículo 10, ele continua falando: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Não existe como nós produzirmos frutos alguns, irmãos, ou qualquer fruto para Deus, se nós não soubermos aquilo que precisa ser feito. Se nós não conseguirmos distinguir, irmãos, entre o certo e o errado, nós não vamos glorificar a Deus. Para o judeu, a sabedoria implica em você ter atitudes práticas de conhecimento. Então, o que era para o judeu a sabedoria? Era você ter o discernimento entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Isso fica muito claro quando, por exemplo, Tiago escreve a sua carta no Novo Testamento. Se Deus assim permitir, um dia nós vamos chegar também no estudo dessa carta. Nós precisamos, então, amadurecer o nosso conhecimento daquilo que é certo e daquilo que é errado, daquilo que é verdadeiro e daquilo que é mentiroso, para que nós possamos produzir os frutos de justiça, que é os frutos segundo a palavra de Deus. Então, para isso, nós precisamos, sim, irmãos, crescer dentro do conhecimento da palavra do Senhor. Conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele fez. Ele é o nosso modelo. Conhecer a palavra de Deus implica conhecer a Jesus Cristo como Ele é.
E conhecer a Jesus Cristo é conhecer a Deus, o Deus invisível manifestado em carne. Né? Eu tinha sempre um problema, irmãos. Quer dizer, sempre um problema. A gente sempre tem vários problemas. Mas um dos problemas que eu queria compartilhar aqui com os irmãos era o fato de eu não conhecer a Deus da forma como eu imaginava que eu poderia conhecê-lo. O que eu quero dizer com isso? Nós vemos Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí quando nós olhamos para aquilo que Deus fez no Antigo Testamento e olhamos para aquilo que Jesus Cristo fez no Novo Testamento, por falta de entendimento nós criamos ali uma divisão, né? Aquilo que as pessoas chamam de dicotomia, né? Uma separação. Corta aqui e você tem o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. E aí nós passamos a ser hereges, né? Porque nós distorcemos a palavra de Deus quando nós pensamos que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Quando Jesus Cristo se manifestou, ele manifestou o Deus invisível e eterno de todos os tempos. Então, se você quer saber como Deus agiria com relação a um determinado pecado, olha para como Jesus Cristo agiu em relação àquele pecado no Novo Testamento. E você vai ver como Deus age com relação ao pecado nos dias de hoje. Quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, nós estamos vendo Deus agindo segundo o seu propósito. De forma justa, de forma perfeita, de forma santa. Sem contrariar nenhum dos seus atributos e sendo perfeitamente Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, conheça Jesus Cristo. Então, nós precisamos conhecer a Jesus Cristo através dos evangelhos que estão escritos. Somente por meio de Mateus, Marcos, Lucas e João que nós vamos saber como Jesus Cristo viveu a sua vida aqui na Terra. Eu falo esses 4 livros, irmãos, porque esses 4 livros é a biografia da vida de Cristo. Fala do seu nascimento, da sua vida, da sua morte e ressurreição. Então, se você quer conhecer a Cristo, você precisa meditar nesses 4 livros. Os evangelhos precisam ser o nosso comer, o nosso beber, o nosso dia a dia deve ser isso. E aí depois você olha para a vida dos apóstolos. Pedro, Paulo, João. Veja o que eles escreveram. E aí você vai enxergar que a vida desses homens foram profundamente moldadas segundo a vida de Jesus Cristo. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer, se você quer imitar a Jesus Cristo, imita a mim primeiro, que sou um dos imitadores de Cristo. E por ele ter vivido mais próximo de Cristo na sua vida, porque Cristo falou diretamente com ele, se manifestou a ele pessoalmente, o apóstolo Paulo ele sabe o que é a vontade de Deus. E aí você junta tudo isso, a vida de Cristo, aquilo que Paulo escreveu, aquilo que Pedro escreveu e que João escreveu. E procura uma contradição na palavra desses homens. E você não vai encontrar. E aí o nosso desafio começa a crescer. Olha os grandes homens ao longo da história bíblica. Pega lá desde Enoque, pega Davi, pega Abraão. Veja a forma de vida desses homens e compara com a vida de Jesus Cristo e aquilo que ele queria para a vida desses homens. Ou aquilo que ele queria para a vida do seu povo. E você vai enxergar coerência, coesão. Um mesmo Espírito permeando a vida de cada um desses homens ao longo da história. E é esse mesmo Espírito que nós recebemos no dia da nossa conversão. É o Espírito que atua na sua vida, irmão. E é Ele que te capacita a fazer as mesmas coisas que aqueles homens fizeram no passado. Viver vidas dignas, para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado. O versículo 11 ele deixa isso bastante claro. Cheios de fruto de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós não produzimos, irmãos, frutos de justiça para o nosso louvor, mas é para o louvor do Deus que nos criou e nos regenerou. Ele segue falando no versículo 20 a respeito de uma alegre esperança, né? Ele é alegre, o apóstolo Paulo, primeiro porque aqueles irmãos são cooperadores e porque neles a gente pode ver frutos de verdadeira conversão, mas o apóstolo Paulo, ele demonstra sua alegria porque ele tem uma esperança também. Veja o que fala aqui no versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. O apóstolo Paulo ele fala nesse versículo, irmãos, que o objetivo de vida dele é engrandecer a Cristo no seu corpo. A vida do apóstolo era simplesmente exaltar a Deus. E ele fazia isso servindo a Deus na ministração da palavra a todos os homens. E ele fala que Cristo será exaltado tanto na sua vida quanto na sua morte, porque ele estava preso esperando seu julgamento. E ele poderia morrer.
Ele poderia ser condenado por qualquer coisa lá pelos romanos à morte. E se ele fosse morto, ele sabia, ele tinha plena convicção e esperança de que a sua morte redundaria em ganho para o evangelho, para o cristianismo. Então, ele estava disposto a entregar a sua própria vida para que o nome de Deus fosse exaltado. Mas se ele vivesse, a vida dele também seria dedicada na obra de exaltação do nome de Deus através do evangelho. Por isso ele fala que Cristo, tanto agora como sempre, seja engrandecido no meu corpo, seja na vida ou seja na morte. Versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Não existe outra possibilidade para o apóstolo Paulo. Ele está num caminho de via única, onde Jesus Cristo é tudo. Viver para ele era Jesus Cristo, ou seja, era ser perseguido, açoitado e continuar pregando aquela mensagem pura e verdadeira. E o morrer para ele era ganho. Por quê? Porque se ele morresse, irmãos, ele estaria sendo revestido de todo o peso de glória que lhe havia sido prometido. O apóstolo Paulo ele tinha a esperança de que ele partindo dessa terra, e tudo aquilo que ele havia abandonado aqui na terra, ele haveria de receber 100 vezes mais no reino que haveria de vir. Porque ele estava fiado na palavra de Jesus Cristo. E Jesus Cristo havia prometido não somente a ele, mas a todo aquele que perder nessa vida, pai, mãe, filho, filha, ou qualquer propriedade, receberá ainda nesta vida 100 vezes mais. E o apóstolo Paulo sabia que se nessa vida ele poderia receber 100 vezes mais, imagina quando ele estivesse na presença do seu Redentor, do seu Criador, do seu Senhor, Jesus Cristo. Esse é aquele homem que foi elevado até o terceiro céu e teve visões que são inefáveis, ou seja, que não é possível expressar em palavras. Aquilo que o apóstolo Paulo tinha de conhecimento de Jesus Cristo e daquilo que estava reservado a ele, era algo, irmãos, que não pode ser expresso em palavras. Isso fez com que ele vivesse a vida como ele viveu, sem se preocupar com a própria carne, ou no sentido de que ele não se preocupava em morrer se ele tivesse que continuar proferindo a palavra de Deus e essa fosse a consequência. Como foi, né, na sua vida. Porque ele tinha plena convicção daquilo que ele haveria de receber. Versículo 22. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. O apóstolo Paulo não havia sido julgado ainda e ele tinha essa contradição na sua própria vida. Contradição não, essa luta interior. Porque, por um lado, o desejo dele é expresso no sentido de que ele gostaria, sim, de partir para estar com Jesus Cristo. Isso para ele seria muito melhor. Ele queria estar juntamente com Jesus porque era muito melhor estar com Cristo do que estar com os homens aqui na terra, mesmo que ele amasse esses homens aqui na terra. Por outro lado, ele via que havia benefício em ele permanecer aqui na terra. E, na verdade, nessa carta ele expressa até uma certa convicção de que ele haveria de ser libertado. Como historicamente entende-se que ele foi libertado mesmo nessa ocasião. E ele fala que ele via, por um lado, o seu próprio desejo, né, de partir, e aquilo que era necessário dentro da obra de Jesus Cristo. E ele entendia que ainda era necessário que ele permanecesse aqui na terra pregando o evangelho para benefício daqueles amados. Necessário por amor aos irmãos era que ele ficasse. Versículo 24. Mais necessário por amor de vós ficar na carne. Mas ele sabia que se ele continuasse vivo, ele não desperdiçaria a sua vida com coisas passageiras. Mas ele ocuparia toda a sua vida em pregar o evangelho e ser útil à igreja de Jesus Cristo. Irmãos, às vezes nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo e olhamos que é um ponto inatingível, né, de santidade ou de dedicação ao evangelho. Irmãos, ele era homem como qualquer um de nós, sujeitos às mesmas paixões que qualquer um de nós somos sujeitos. Não há de se negar que Cristo derramou sobre ele uma porção maior da sua graça, no sentido de que Deus mesmo, Jesus Cristo, se revelou pessoalmente a Paulo. E ele aprendeu diretamente do mestre. Mas tudo aquilo que nós temos a aprender, irmãos, está ao nosso alcance. E tudo aquilo que nós devemos fazer também está ao nosso alcance.
Não existe nada que o apóstolo Paulo tenha feito que sobreponha. Não é nada. Claro que ele tinha assim, os dons miraculosos, ele era um apóstolo e tinha os dons extraordinários que nós não temos hoje. Mas tudo aquilo que nós somos chamados a fazer dentro do ministério do Evangelho é coisas de homens. Deus não está pedindo para nós fazermos coisas sobre-humanas. Ele pede para nós fazermos coisas humanas. Ter o seu Senhor e Salvador na sua mente todos os dias. Viver em função da salvação que Ele te deu. Reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida e todas as coisas estão sob o seu controle. Nós precisamos ampliar a nossa mentalidade, ampliar o nosso conhecimento de Deus, para que nossas vidas elas possam ser mais de acordo com aquilo que Deus quer para a vida do crente. E tudo isso está escrito nesse livro. E nada do que está escrito nesse livro aqui, irmãos, é sobre-humano. O apóstolo Paulo ele está falando aqui de servir a igreja, servir aos irmãos. Por quê? Porque ele sente amor, irmãos. E amor é algo pessoal, humano, dado por Deus. E se nós amamos, nós precisamos ser úteis àqueles que nós amamos. Então ele estava nessa luta interna, né, de estar com Cristo e ser útil aos irmãos. Porque ele sabia que uma hora também ele ia morrer e ele estaria com Cristo mais cedo ou mais tarde. E que o tempo que ele estava aqui na terra era benefício para ele na eternidade. Porque havia benefício em se trabalhar aqui na terra, em nome de Jesus Cristo. Para muitas pessoas, a morte é algo terrível, né? Mas para o crente, pelo menos naquela época, não era. Olha o que ele fala aqui no versículo 28. Então vamos ler o versículo 27 também. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isso de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala que não sabia ao certo se ele queria partir ou se ficar, ele está falando de morte aqui. Ele não está falando de partir da cidade de onde ele está para ir para uma outra cidade. Ele está falando de ser morto aqui na terra ou de continuar vivo aqui na terra. Vida e morte, irmãos, não é algo tenebroso para um crente. Na verdade, a palavra de Deus ela fala muito a respeito da morte. Fala de como nós devemos viver a nossa vida. E o tema aqui é a felicidade. Devemos sim nos regozijar em Deus, ser felizes em Deus. Mas a palavra de Deus passa necessariamente pela morte, né? E o crente, na realidade, deveria ser muito mais preparado para a morte do que para a vida, né? Eu tenho um filósofo, né? E a gente tem que ser muito cauteloso com relação aos filósofos, né? Porque a maior parte das vezes eles falam um monte de abobrinha. Porque eles estão ali para conjecturar mesmo. E eles têm uma liberdade para isso. Mas tem um filósofo particularmente que ele fala algumas coisas que eu falo assim, nossa, esse cara aí ele fala coisas com sentido, né? Porque ele, além de ser um filósofo, ele é um grande estudioso da religião cristã. E ele falou assim, ó, o que está existindo nos nossos dias é uma verdadeira deturpação do verdadeiro cristianismo, né? E aí eu acho interessante porque isso que ele disse hoje está em perfeito acordo com aquilo que os antigos diziam, né? Recentemente eu lendo também a história lá, um antigo cristão, ele falava que o grande problema no nosso cristianismo de hoje é que ele está fadado a morrer por conta de que as pessoas só falam a respeito daquilo que é superficial. O cristianismo ele tem se tornado dentro da sociedade um mero meio para que você obtenha uma paz interior, uma felicidade momentânea e passageira, um conforto social, um conforto financeiro, de saúde, de finanças, um clube onde você se reúne com pessoas que têm os seus mesmos interesses. E esse filósofo ele fala, e as pessoas estão perdendo aquilo que o evangelho sempre pregou, aquilo que o verdadeiro cristianismo sempre pregou, que é a preparação para a sua morte. É estar preparado para a morte. Porque uma vez que você está pronto para morrer, você não precisa se preocupar excessivamente com mais nada. Porque todas as coisas já estão resolvidas. O destino da sua alma já foi encaminhado.
Essa vida aqui torna-se passageira e você se torna um peregrino aqui na terra. Mas o que nós vemos nos nossos dias é crentes muito apegados às coisas dessa vida e preocupados excessivamente com o que comer, com o que beber, quando Jesus Cristo já disse que essas coisas estão resolvidas. Isso redunda, irmãos, em um cristianismo minguado, fraco, que não convence ninguém, que esvazia as igrejas, porque as pessoas olham para o crente de hoje e falam assim, isso daí é igual a nós. Não existe diferença. Quando, na verdade, o verdadeiro cristão ele deveria viver como se não estivesse vivendo aqui na terra. Ele teria que tomar parte em todas as coisas da sociedade que lhe fossem legítimas e justas, mas com uma visão além daquilo que ele está tendo aqui na terra. A preocupação do crente não deve estar aqui, o apóstolo ele fala justamente a respeito disso. Ele fala que a morte, para nós, é algo resolvido. Se nós morrermos, estaremos com Cristo. E aquilo que para os homens era sinal de perdição, para eles era sinal de salvação. É o que fala no versículo 28. E o versículo 29 ele fala também, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Ou seja, o crente ele não foi chamado somente a crer em Jesus Cristo e ser salvo da sua perdição e viver essa vida regaladamente. Amém, irmãos, porque na nossa sociedade nós não estamos sofrendo perseguição. E eu falo amém, irmãos, porque Deus deu paz para o nosso povo, para que nós possamos viver o cristianismo de forma livre na nossa sociedade. Mas o que nós temos feito com a liberdade que Deus tem nos dado? Se nós fôssemos um puritano do século XVII, diríamos, estamos apenas profanando o dia do Senhor com coisas banais. Deus deu aos irmãos lá de Filipe não somente o ser, o crer nele, mas também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis também. Combater, irmão, juntamente com Jesus Cristo e sofrer as mesmas coisas que Cristo sofreu na carne, é bênção para o crente. Aqueles crentes que estão sofrendo perseguição, eles estão sendo mais abençoados. Porque a eles foi dado não somente o fato de crer. E na época aqui de Filipe, havia igrejas que não estavam sofrendo perseguição. Nós podemos, por exemplo, tomar como exemplo a igreja de Corinto. Uma igreja rica, farta, abundante, que não estava sofrendo perseguição na época que o apóstolo Paulo escreveu a carta. Mas a igreja de Filipe ela estava sofrendo. E aqueles irmãos é tido como bem-aventurados. Em meio a toda essa perseguição que o apóstolo Paulo também sofria, havia a necessidade de ser feliz. O exemplo maior, irmãos, de vida é nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala isso a respeito no versículo 7 do capítulo 3. Desculpa, no capítulo 2, eu estava avançando um capítulo aqui. Capítulo 2, versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, falando de Jesus Cristo. Vamos a partir do versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus Cristo é o nosso exemplo, irmãos, porque Ele fala para nós como nós devemos ser. Porque Jesus Cristo não é aquele professor que não toma parte conosco das nossas aflições. Mas por Ele ter passado por todas as coisas, Ele fala assim, faça dessa forma, porque eu passei por isso. Ele começa dizendo que Ele, sendo na forma de Deus, Ele esvaziou-se a si mesmo. Em primeiro lugar, Ele nunca deixou de ser Deus. Ele estava aqui na terra e Jesus era Deus. Ele é Deus, sempre foi Deus. Ele continuou sendo Deus. O que ele fez foi esvaziar-se a si próprio. Sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não estava ali revestido de toda a sua glória. Ele não estava fazendo uso ali de todo o seu poder para todas as coisas que ele poderia fazer. Mas ele era Deus plenamente aqui na terra. Isso se mostrou através do poder que ele executou em milagres e maravilhas, que todos puderam ver enquanto estavam com ele.
Além de esvaziar-se, ele tomou a forma de homem. Um Deus se tornar homem já é algo grandioso. Porque Deus, sendo o que Ele é, tomar uma forma como nós, é sinal de que Ele tinha um interesse no homem. Simplesmente pelo fato dele ter se tornado igual a nós. Ter falado conosco, ter sentido as mesmas coisas que nós sentimos. Isso já é algo, irmãos, que nós deveríamos valorizar. Não existe na história das falsas religiões mundanas nenhum Deus que tenha feito a mesma coisa. Somente o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, nosso Salvador, fez isso. Tomou a forma de homem e viveu com os homens. Segundo lugar, não somente viveu com os homens, mas ele não viveu como qualquer homem. Ele poderia ter escolhido viver como o homem mais rico da sua época. Ele poderia ter sido um Salomão do seu tempo. Mas ele não fez isso. O versículo 8 diz que ele, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Estando na forma de homem, ele ainda se rebaixou dentre os homens. Ele serviu aos homens. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E não qualquer morte, a morte de cruz. Que dentro da sociedade onde Cristo viveu, na sociedade judaica, era uma morte maldita. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele não foi simplesmente morto como um herói. As pessoas olhavam para Cristo e não tinham essa percepção do tipo, ele morreu por uma boa causa. Não, as pessoas olhavam para ele e enojavam-se dele. Porque ele havia sido crucificado, pendurado no madeiro. Ele era tido como maldito por todos aqueles que o viam. Ele se humilhou. Ele foi a situação mais baixa que poderia ser posto um homem dentro da sociedade naquela época. Esse é o Jesus Cristo, nosso modelo, o nosso exemplo. Só que essa humilhação pela qual ele passou, ela redundou em grande exaltação. Versículo 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor. Então Jesus Cristo, ele sofreu todas aquelas coisas, mas o que redundou todo o sofrimento de Jesus Cristo, a sua humilhação? Redundou em um peso de glória. Ele foi exaltado mais do que todos os homens, mais do que todas as criaturas. O seu nome é um nome sob o qual todos os joelhos se dobrarão. Toda a língua também o confessará, que Jesus Cristo é o Senhor. Ele foi colocado como sobre todas as coisas criadas sobre a terra. E todos os homens e todas as criaturas se sujeitam a Jesus Cristo. Isso aqui, irmãos, servia de alerta para aqueles irmãos. Ora, vocês estão sendo humilhados nesse momento. O apóstolo Paulo estava sendo humilhado, sofrendo as mesmas coisas que Jesus Cristo tinha sofrido na carne. Perseguição e sofrimento. Se o cristão, por conta do evangelho, está sofrendo perseguição, esse tipo de coisa, ele deve lembrar, irmãos, que isso vai redundar em grande peso de glória, porque ele é coparticipante de Jesus Cristo, não somente na sua morte, mas também na sua exaltação. E essa exaltação, irmãos, não é uma exaltação passageira, mas é uma exaltação eterna. Então o apóstolo Paulo, ele tinha isso muito claro na sua mente, no seu coração, de que o sofrimento ele era passageiro, mas a sua exaltação ela era permanente. E essa era a esperança que motivava o apóstolo Paulo a continuar vivendo, pregando e sofrendo em nome de Jesus Cristo. Isso fazia com que ele também não confiasse na carne. E ele exortava os irmãos a que não confiassem também na sua própria carne. Porque havia pessoas sendo inseridas dentro daquela igreja, distorcendo a mensagem de Deus para que eles crescem, que eles poderiam ser salvos por conta da carne. Capítulo 3, no versículo 3. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Qual é a glória do crente? A glória do crente não é aquilo que ele pode fazer com a força do seu braço.
nem com seu intelecto, mas aquilo que Jesus Cristo conquistou para ele. A força, a glória do cristão é Jesus Cristo e não a sua própria carne. Irmãos, as roupas que nós usamos, o carro que nós andamos, a casa em que nós moramos, a comida que nós comemos e a bebida que bebemos, elas não dizem absolutamente nada a respeito daquilo que nós somos diante de Deus. Pode dizer com relação àquele seu amigo, com relação às pessoas com quem você vive no seu dia a dia, mas para Deus isso não diz absolutamente nada. A sua ida à igreja também não diz grande coisa. Porque se o seu coração não estiver dentro das coisas que se realizam dentro de uma igreja, você também não é nada para Deus. A religião cristã, ela fala primeiramente ao coração do homem. Os nossos corações, eles devem ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Se nós não entendemos aquilo que nós fazemos, irmãos, nós estamos num caminho muito perigoso. Precisamos compreender o essencial da palavra de Deus. E aí eu não estou falando de conhecer toda a palavra de Deus, estou falando de conhecer os rudimentos da palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo está chamando a atenção dos irmãos aqui é justamente a respeito disso. Haveriam homens que adentraram aquela igreja e eles estavam pervertendo o ensino, dizendo que para os homens serem salvos eles precisavam fazer determinados rituais judaicos, precisavam se tornar judeus para que pudessem chegar à salvação. E o que o apóstolo Paulo fala é que não. A circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, não na carne. Nós precisamos servir a Cristo dessa forma, em espírito e não na nossa carne. Versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. O apóstolo Paulo, ele tinha todas as credenciais na carne. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus, segundo a lei eu fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo, ele viveu uma vida toda, irmãos, procurando receber conhecimento de Deus. Ele estudou aos pés de Gamaliel, que era o principal dos sacerdotes daquela época. Imagina um homem que fez uma faculdade, depois da faculdade ele fez pós-graduação, e depois ele fez PhD, e ele era uma sumidade, era um dos mais intelectuais na sua época. E ele pega todo aquele seu tempo gasto dentro do judaísmo, e ele reputa tudo aquilo como perda, ou como esterco, como escória, como diz aqui. Porque ele conheceu algo maior, mais grandioso, que é a excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Conhecer a Jesus Cristo, irmãos, é o melhor investimento que você faz. Você precisa gastar tempo com isso. Você precisa gastar, eventualmente, dinheiro com isso. Você precisa se dedicar a isso, porque esse é o maior conhecimento que você pode obter na sua vida. Ele reputa todo o maior conhecimento que era tão reputado naquela época. Imagina que o apóstolo Paulo fosse, sei lá, um astrofísico daquele tempo. Tinha conhecimento a respeito de física, química, biologia, matemática. Era um homem que podia atuar em qualquer área na sociedade. Finanças, economia, administração de um governo. Ele era capacitado para tudo isso. E aí ele fala que tudo isso para ele é lixo perto do conhecimento de Jesus Cristo. Um conhecimento que é muito maior e muito melhor do que aquele que ele tinha obtido ao longo da sua vida toda. Vamos acelerar o passo aqui, irmãos. Tenha um alvo se você quer ser feliz. O apóstolo Paulo, ele está baseando todas essas coisas e justificando o motivo da sua felicidade. Ele se regozijava por conta tinha irmãos fiéis juntamente com ele na obra de Deus. Ele tinha um exemplo de Jesus Cristo que havia sido crucificado, humilhado, mas que havia sido exaltado e que ele haveria de receber também essa exaltação, ou ser exaltado juntamente com Jesus Cristo como prêmio da sua vida aqui na terra. Aqui ele fala a respeito deles não se desviarem e se dedicarem ao conhecimento de Deus. E aí ele passa a falar a respeito de um alvo. Ele fala no final do versículo 13 aqui do capítulo 3.
Ele fala, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E por isso todos... de novo, versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo ele tinha um alvo. E às vezes o que falta para um crente, irmãos, é um alvo, é um objetivo. Os crentes precisam de objetivos na vida. E se o objetivo já está traçado aqui na palavra de Deus, irmãos, se nosso objetivo é viver para Cristo ou viver Cristo em nossas vidas, todas as outras coisas elas vão se acomodando a essa realidade na nossa vida. Agora, se nós não temos objetivo nenhum, não temos alvo nenhum, nós vivemos sendo solapados por qualquer vento de doutrina. E era isso que o apóstolo Paulo exortava aos irmãos a que eles não estivessem sujeitos. O apóstolo tinha um alvo, esquecendo-se aquilo que ficava para trás, ou seja, todo aquele seu passado. Mas agora o conhecimento de Jesus Cristo era o seu objetivo, era o seu alvo. Irmãos, nós viemos aqui na igreja para termos mais conhecimento de Deus. Para que a nossa oração e a nosso louvor não sejam uma oração e um louvor vazios, mas que ele seja cheio de conhecimento. Para que quando nós nos achegarmos na presença de Deus, nós estejamos nos achegando próximo daquele a quem nós conhecemos, que sabemos que é fogo consumidor, aquele que é o Deus bendito e misericordioso, aquele que ouve as nossas petições, aquele, irmãos, que está do teu lado, te ouvindo e vendo tudo aquilo pelo qual você está passando. E que os problemas que nós passamos aqui na terra não é nada na mão dele. E que ele pode fazer-nos superar todos eles. Você acha que Deus não tem um objetivo para a nossa vida? Se você não tem um alvo, irmãos, ele tem um alvo para a sua vida. E você vai chegar nesse alvo. Quer você esteja consciente disso ou não. E muitas vezes ele faz nós passarmos pela dor para podermos chegar ao objetivo que ele tem determinado para nós. Nós crescemos, irmãos, em meio à dificuldade, em meio a sofrimento. E o apóstolo Paulo é exemplo disso. Vida sofrida desse homem. Mas veja o exemplo que ele dá de alegria nessa carta. Tenha um alvo e regozije-se no Senhor. Versículo 4 do capítulo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Regozijai-vos, irmãos, ou seja, alegrai-vos. Que legal, então, vou sair aqui alegre, saltitando, com a face de um tonto. Né? E todo mundo vai olhar para mim, esse cara aqui, tá o mundo caindo e ele está olhando, está sempre sorrindo. A palavra de Deus está falando aqui, regozijai-vos sempre, mas não vos regozijai-vos nas circunstâncias. Não esteja alegre, irmão, somente porque hoje é um dia de calor, um dia de sol, e você está na casa do Senhor. E esse é o motivo pelo qual você está alegre. Mas se alegre também se estivermos com neve, com frio, com sono, porque o nosso regozijo tem que ser no Senhor. Lembre-se que o Senhor ele é imutável, ele não muda nunca. Se você está baseando a sua felicidade no Senhor, você vai estar se regozijando mesmo em meio às tribulações e dificuldades da vida. Irmãos, regozijo é muito além de você estar com um sorriso na cara. É um estado de espírito, irmãos. É nós estarmos realmente felizes apesar daquilo que está passando na nossa vida. Porque existe algo maior, melhor e providenciado para nós. Deus, na sua soberania, olhou para você e cuida de você. E em meio à tribulação e tempestade, Ele está do seu lado. Dói. Mas quem disse que não doeria? Deus não nos chama, irmão, simplesmente a crermos em Cristo e ter uma vida farta aqui na terra. Mas Ele nos alerta a respeito de que possivelmente passaremos por grandes dificuldades aqui na terra. Mas em momento nenhum nós vamos deixar de estarmos seguros na verdade. Nós não vamos ir contra aquilo que nós conhecemos do nosso Deus. Porque se conhecemos a Ele, nós ainda assim podemos nos regozijar em meio à tribulação, e era isso que o apóstolo Paulo estava fazendo. Versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças.
Eu quero só voltar um pouco antes, no versículo 5, que ele fala que a vossa equidade, ou seja, a vossa moderação, seja conhecida ou notória a todos os homens. Nós passamos por dificuldades, mesmo assim, irmãos, nós não devemos amaldiçoar aquele que está ao nosso lado. Ele fala a respeito de contentamento, de suportar as falhas alheias, essa equidade, de ter paciência, de estarmos juntos ali em meio às dificuldades e viver uma vida que representa aquele que nos salvou. Regozijar sempre representa estarmos equilibrados em nossa vida. Ora, estamos passando por dificuldade, vamos praguejar, vamos amaldiçoar a nossa sorte, vamos viver de cabeça baixa. Não! A palavra de Deus, ela diz, no versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Ou seja, não demonstre ansiedade por essas questões da vida. Deus sabe que nós precisamos daquilo que nos é necessário aqui na terra. E Ele provê todas essas coisas. Ele fala que a atitude do crente deve ser diferente. Você tem necessidade? Você está desempregado? Você tem uma necessidade. O desemprego, sim, é uma necessidade legítima. Você tem essa necessidade. Você tem necessidade de comer. Você tem necessidade de saúde. Você tem necessidade, de ter sanado as suas questões emocionais. Tudo isso são necessidades legítimas. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós não devemos estar inquietos por estas coisas. E a nossa atitude é lançar diante de Deus as nossas petições. Ou seja, que Deus tenha conhecimento de todas as nossas necessidades. Deus sabe de todas as coisas? Sim. Ele sabe das nossas necessidades? Sabe. Ele sabe do que nos aflige? Também. Mas você não sabe. Você precisa expressar isso a Deus. Você precisa orar a Deus. Você precisa suplicar a Deus. E você precisa agradecer a Deus por ter te feito consciente da sua própria necessidade. Irmãos, não existe melhor coisa do que você reconhecer que você precisa de alguma coisa, expressar isso em oração a Deus e Deus te suprir aquela necessidade. E isso só acontece se você orar. Porque se você simplesmente está ali padecendo de uma necessidade, mas você é incapaz de orar a Deus por aquela necessidade, quando aquela situação é resolvida, você não glorifica a Deus. Porque você não gastou tempo pensando na necessidade que você tinha e suplicando a Deus. Deus quer que você gaste tempo em súplicas e orações. Porque Ele responde a tua oração. E quando Ele responder a tua oração, seu coração vai ser mudado. Porque você vai ter a experiência verdadeira de um Deus vivo, que ouve a sua petição. Responder a uma oração nem sempre significa suprir a necessidade que você colocou. Mas é a certeza da oração atendida. O apóstolo Paulo orou 3 vezes a respeito de um espinho na carne, como nós lemos na semana passada. E por 3 vezes Deus respondeu a ele: a minha graça te basta. E isso redundou em louvor e glórias a Deus. O apóstolo Paulo é aquele que sabe viver em situações boas e situações ruins. Versículo 6, no versículo 6 nós lemos agora. Vamos no versículo 12. Sei estar abatido e sei também ser abundante, ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele demonstrava plena confiança em Deus. Todas as tribulações pela qual ele passou e todas as orações que ele teve respondida redundou em um homem que sabia viver abatido e também ter abundância. E foi essa a vida do apóstolo. Tinha muito um tempo, na outra época não tinha nada. Tinha pouco. Em toda maneira, em todas as coisas, ele estava instruído, sabedor, conhecedor. Ele sabia o que ele estava passando. Ele sabia ter fartura e também ter fome, ter abundância como padecer necessidades. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Como as pessoas isolam um versículo, né, irmãos? Pega esse versículo aqui, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bate na mesa e sai fazendo um monte de burrada.
O apóstolo Paulo está falando aqui que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Ele não pode todas as coisas porque ele era forte, poderoso, sabichão. Ele só podia todas as coisas porque tinha alguém com ele. E porque ele estava naquele. E é por isso que ele podia todas as coisas. E o resumo aqui dele é: eu posso, sim, sofrer necessidades. Eu posso sofrer os açoites, as perseguições. Todas essas coisas vão acontecer. Mas em momento algum eu vou deixar de pregar o verdadeiro evangelho. Em momento algum as pessoas vão olhar para mim e vão dizer: vai ali um pobre miserável. Mas todo momento as pessoas olhavam para o apóstolo Paulo e diziam: esse homem realmente acredita naquilo que prega. E vive dessa forma. O que nós precisamos, irmãos, é ser um incômodo na vida dos homens nessa terra. Que as pessoas olhem para nós e falem: nossa, mas ele está sendo afligido por tantos problemas, e olha como ele lida com isso tudo. Ele continua assim, fiel naquilo que ele acredita. Que o crente seja uma incógnita para a sociedade, como diria Martin Lloyd Jones. Que as pessoas possam olhar e não compreender como o crente vive da forma como vive. E não o contrário. O que nós temos visto nos nossos dias é que os crentes vivem como os outros homens vivem. Em toda sorte de impiedade e pecados. Praguejando, amaldiçoando, tendo vidas desordenadas, pecando nas mesmas coisas que o mundo peca. Quando nós somos chamados, irmãos, a viver uma vida de regozijo naquele que nos fortalece. Nenhum abatimento, irmãos, que cai sobre nós aqui na terra é demasiadamente grande. Nós podemos sim passar por um momento de aflição, de tribulação, mas, irmãos, Deus nos sustenta em todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele nos dá o exemplo. Em meio a toda perseguição, em todo sofrimento, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. É possível. Ou a Bíblia mente. Ou não é a palavra de Deus. É possível nos regozijarmos no Senhor em todas as situações. E o que nós precisamos buscar então é o regozijo no Senhor. Você está passando por dificuldade agora? Busque se regozijar no Senhor. Lembre-se das promessas de Deus. Pense na importância da sua alma e naquilo que Cristo fez por ela. Pense na palavra de Deus. Pense naquilo que outros homens já sofreram, irmãos. Pense que apesar de todo o sofrimento que você está passando agora, você tem mais do que motivos para se regozijar naquele que te salvou.